Viver e não terá vergonha de ser feliz. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura, transmitido pelo canal 14 TV Cidade, a todos os 4 cantos do Brasil e exterior também. Eu sou Isabel Eifliger, terapeuta, e hoje eu vou trazer um tema que estamos por aí celebrando, não sei em que momento que você está assistindo esse programa, mas se já passamos ou se vamos passar pelo Dia dos Pais. Eu sempre trago um tema terapêutico, um tema de autoconhecimento e libertação emocional. Então, o que eu proponho hoje para nós olharmos e refletirmos e alguns caminhos de autoconhecimento e libertação emocional, como faço sempre, é olhar para essa figura de pai, essa figura que você teve do pai, mas sobretudo a figura que você guarda dentro de você desse pai. E se essa figura que está aí dentro de você, se ela é empoderadora para sua vida, se ela te conduz com força em direção à vida, ou se ela te bloqueia, te trava ali no passado. Vamos entender esse processo. E se você gostar desse programa, se fizer bem para você, para sua alma, encaminhe para outras pessoas. Deixe aqui o seu oi, a sua sugestão de assunto que podemos estar trazendo e que podemos estar aprofundando. Sempre com a intenção e o desejo de ajudar as pessoas a se libertarem mais e mais, para que você tenha uma vida mais leve, mais próspera e mais feliz. E aí já me ocorre um elemento, talvez que você esteja se perguntando, o que tem a ver o pai com a prosperidade? Pois é. A figura de pai que alimentamos dentro de nós, ela é muito poderosa quando se fala da energia da prosperidade, da energia do dinheiro, da energia do fazer acontecer, da força do movimento, da criatividade. Talvez quando falamos de prosperidade, vem na sua cabeça, eu nasci pobre mesmo, não é assim que funciona, né? Nasci pobre, vou morrer pobre. Ou então, quem sabe um dia melhora, se Deus quiser um dia melhora. E aí esses pensamentos são autossabotadores no quesito, a prosperidade vem de fora e eu não tenho muito o que fazer. E na verdade esse é um gigante, o maior talvez equívoco em relação à prosperidade. Porque a prosperidade só acontece quando, primeiro, você se posiciona com uma atitude de pessoa próspera ou uma atitude de pessoa que quer prosperar. E depois você entende que a prosperidade, ela vem de um processo de criatividade, de força, de empenho, e você se colocar a serviço do mundo. E quando eu falo prosperidade, não é só em relação ao dinheiro, mas ter, sim, um financeiro próspero, sim, faz parte, mas também relacionamentos prósperos, um trabalho próspero, feliz, você ser próspero, ser próspera com você mesmo, aqui dentro de você, né? Você estar bem, vibrando na prosperidade, na abundância. Então, prosperidade em todos os sentidos da tua vida, ter uma saúde próspera, inclusive, terapeuticamente a gente olha para a saúde como um equilíbrio dos nossos campos emocional, espiritual, energético, mental, e em contrapartida, como resultado, é o equilíbrio do nosso campo físico. Para a medicina tradicional germânica, medicina chinesa, qualquer doença no campo físico é um desequilíbrio dos outros 4 campos sutis. Então, a doença no campo físico é só um eclodir, um startar de um desequilíbrio no campo emocional, espiritual, energético e mental. Então, sim, prosperidade é ter saúde física, ter saúde mental, ter saúde espiritual. E como se encaixa tudo isso em relação à figura do pai? Sistemicamente falando, na nossa cabeça, no nosso inconsciente, como moldamos o nosso cérebro, como o nosso cérebro foi moldado, digamos assim, desde o ventre materno e principalmente as nossas vivências da primeira infância, a força, a criatividade, a leveza, a assertividade, a maturidade para quando chega lá de fato nos 18, 20 anos que a gente vai em direção à vida e aí é o momento da gente fazer acontecer na nossa vida, da gente fazer escolhas, da gente prosperar na profissão que nós escolhemos,
ou da gente ter coragem de trocar de profissão e a gente ter esse movimento da gente ir se encontrando na vida e de fato a gente fazer aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que é nosso propósito. Todo esse movimento interno vem dessa figura, dessa imagem de pai que nós temos congelado dentro de nós, no nosso inconsciente. E isso não tem ligação estrita com o que de fato nosso pai foi. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele interpreta. Trago só um exemplo para se tornar um pouco mais didático. O meu pai pode ter sido a pessoa que lutou muito, que trabalhou muito, um cara extremamente justo, honesto, correto, e ele foi, de fato, né? Meu pai já é falecido faz tempo, faleceu de câncer com 53 anos, mas foi um lutador. Começou com nada, trabalhou de agregado, de peão nas famílias da comunidade, onde minha mãe mora ainda, no bairro Amizade, na Gruta, e acabou, né, namorando minha mãe, se casaram, compraram terra, fizeram casa, pagaram os nossos estudos, trabalharam que nem uns doidos para conseguir ter alguma coisa. E de fato eles tiveram e continuam tendo, enfim. Foram extremamente prósperos para quem não tinha absolutamente nada e para quem pouco era visto. Porque numa comunidade de italianos, um alemão sem mãe, porque ele perdeu a mãe nos 8 ou 9 anos, enfim, era muito novo. E aí o pai se casou de novo e aquela relação, aquela madrasta não foi muito acolhida, doía na alma. Então eles acabaram cada um pegando o seu rumo. Meu pai era um sem família. E isso na nossa cultura italiana significa muito perigoso, né? A mãe relata até hoje que foi difícil ela namorar esse alemão sem família, sem ninguém. Ele teve que fazer todo um caminho de acolhimento e de confiabilidade nessa família, né? Que os meus avós, né, os pais da minha mãe, para que permitissem esse namoro até chegar num casamento e ter essa vida. Então, de fato, estou falando do meu pai, mas estou representando, isso pode ter acontecido com o seu pai também. De qualquer forma, essa figura de pai, ele pode ter sido a pessoa mais honesta do mundo, mas vamos trazer um exemplo, ele se separou da mãe e ele acabou saindo de casa. Ou então eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu atendi, né, de uma cliente que eu atendi. Esse pai teve uma proposta de trabalhar num outro estado, ele foi e queria levar essa mãe junto, e queria levar essas crianças junto, mas essa mãe não quis ir. Então ele acabou indo para outro estado trabalhar e ele deixou as crianças aqui. Mas essa minha cliente era muito apegada ao pai. Então ela tem no profundo da sua alma uma sensação de abandono, porque o pai me abandonou, o pai me deixou aqui. E em contrapartida culpava a mãe por essa situação, porque a mãe não disse sim para esse pai. Os fatos não são mentira, consegue perceber? Os fatos são reais. Agora, o que mais pesa ali no coração? O que mais pesa nessa alma é o jeito que ela interpretou, o jeito que feriu lá dentro, o jeito que ficou marcado lá dentro na alma dessa pessoa. Ou como ela foi alimentando essas vivências, essas experiências. Então, essa experiência que o inconsciente dela registrou como abandono, como rejeição, como abandono, ela foi alimentando por muito tempo. E ela foi acreditando. Sabe a historinha que a gente conta pra gente mesma aqui dentro, aquele diálogo interno aqui na nossa alma, na nossa mente? Bom, ela foi contando para ela mesma que o pai tinha abandonado. Na verdade, não foi isso. O pai queria muito que a família tivesse uma vida próspera e ele tinha esse direito de buscar algo novo, já que de repente aqui não estava satisfatório. Ele tem esse direito. E a mãe também teve o direito de escolher em algum aspecto. E aqui eu não estou trazendo questão de valores, a família tem que ser unida. Claro que eu tenho esses valores, mas eu estou olhando como terapeuta o direito, o livre-arbítrio de cada um de escolher aquilo também que lhe faz bem. Só que às vezes a minha escolha pode ferir, impactar, bloquear, criar marcas profundas na vida de alguém. É sobre isso que eu estou trazendo. Encurtando a história, como é que foi a vida adulta dessa pessoa? Totalmente sem força, totalmente apática, sem criatividade, obedecendo a tudo e a todos, sem nenhum espírito de iniciativa. Por quê?
porque ela não tomou do pai essa força, e ela podia, né? Como é que ela podia ter interpretado isso? A cabecinha dela podia ter interpretado. Ela podia ter interpretado: eu vou seguir o meu pai. Eu vou buscar aquilo que eu tenho mais no coração, aquilo que me arde o coração. Eu vou fazer aquilo que me deixa mais feliz. Eu vou prosperar nessa vida. Eu vou colocar para o mundo a minha voz. Eu vou ajudar as pessoas a ser melhores. Eu vou ter esse entendimento e eu vou fazer acontecer na minha vida. Porque o meu pai não teve medo. Meu pai saiu, fez acontecer. Quer queira, quer não. Ele foi e lutou e conquistou. Percebe como é outra interpretação? Qual é a diferença? É a atitude do pai? Não. É a atitude dessa alma que está sofrendo ainda. E que se tivesse tido uma outra interpretação aqui dentro, mais positiva, se tivesse tido o entendimento, talvez, se tivesse conhecido a Isa antes, ela me disse: Isa, se eu tivesse te conhecido antes... Mas eu digo, tá tudo certo. Talvez se tu tivesse me conhecido antes, tu não teria tido entendimento. Talvez a Isa teria passado insignificante na tua vida. Por que que agora a Isa, as nossas conversas, as nossas terapias, as nossas ferramentas, o nosso processo de libertação emocional, o jeito que ela tá vendo a vida agora, tá sendo significativo? Porque ela tá madura, porque ela tá preparada. Porque é o momento certo. Isso eu quero que você olhe agora. E olhe para o seu pai. Seja lá o que ele tenha te dado, eu tenho certeza que ele deu o melhor dele. Porque quando a gente ama para os nossos filhos, a gente dá o melhor que a gente tem. Mesmo que esse melhor não tenha superado a tua expectativa. E aí é outro elemento que eu quero convidar você a olhar. Nós temos expectativas. E às vezes a gente julga o nosso pai ou a nossa mãe como filtro à nossa expectativa. Mas eles não têm dever nenhum de superar a nossa expectativa. Assim como nós, filhos, também não temos dever nenhum de ter que superar a expectativa dos nossos pais. Às vezes nós escutamos dos pais, né? Você me decepcionou. Sinto muito que eu te decepcionei. Sinto muito que eu não superei a tua expectativa. Mas eu não tenho esse dever. Eu não vim para o mundo para superar a expectativa de ninguém. Eu vim para o mundo para superar a minha expectativa. Eu vim para o mundo para ser quem eu vim para ser. E para ser feliz num todo, para prosperar num todo, para ter abundância num todo. Eu não vim para alimentar crenças aqui e acolá. Eu não vim para continuar padrões de repetição, e geralmente esses padrões de repetição são negativos. Alguém tem que cortar esses padrões, e quando a gente corta esses padrões, a gente se torna a ovelha negra da família. E quando a gente se torna a ovelha negra da família, em algum aspecto, o nosso pai, a nossa mãe, no coração deles, às vezes até cortam relações conosco. Mas isso é necessário. Isso é um processo terapêutico, enxergar que padrões de vida que eu tô vivendo e como é que eu posso cortar esses padrões. Então, agora eu quero convidar você a olhar para essa figura de pai que está dentro de você, que a sua mente congelou, as memórias que você tem do seu pai, as vivências que você tem do seu pai e como você interpretou esse todo. Muitas pessoas chegam para mim com a dor da rejeição, do abandono, né? Não é a mesma coisa, tá? Mas elas se enroscam, por isso que eu trago as duas. Não vamos definir aqui, não é o caso, mas eu trago as duas. E aí a gente vai afunilando, vai aprofundando e a gente percebe, de muitos casos, como é que foi esse abandono, essa rejeição. O papai trabalhava demais. Ora, qual papai que não trabalha? Né? Se a gente vai ver, o papai trabalhava demais, aí as crianças ficam com traumas, com feridas. E se não trabalhar? Então, por si só, essa atitude do papai trabalhar significa amor, empenho, significa querer dar algo de melhor para essa família. A minha preocupação está quando um papai não trabalha. E quando um papai não mantém essa família, quando um papai não quis assumir esse filho, quando um papai não quer saber e até sugere para essa futura mamãe talvez fazer um aborto ou se livrar dessa criança, a minha preocupação é com esse papai, porque ele não é papai, ele não amadureceu, ele é um menino ainda. E aí eu respondo aqui uma pergunta de uma seguidora que me fez esses dias nas redes sociais. Isa, o pai do meu filho não quer saber, não paga pensão, não quer ver, eu tenho que me virar com tudo sozinha, o que eu faço? E foi justamente o que eu respondi para ela. Mãe, esse pai não é um pai,
Esse pai é um menino que ele ainda não amadureceu. É um adolescente, você está jogando com um menino que doou o espermatozoide. E dessa relação, você teve um filho, mas ele não é pai. Ele não amadureceu. E pode ser que não amadureceu por circunstâncias da vida, pode ser que não amadureceu por conta do que os pais dele também deram para ele. No sentido, deram pouco ou não exigiram responsabilidades nas pequenas coisas dentro de determinada fase da sua faixa etária, né, das fases da vida. Mas não importa aqui. O que eu disse para essa mamãe? Faz o melhor que você pode por essa criança. Ame essa criança e honre ela. Por algum motivo ela precisava vir na sua vida. E para ela vir na sua vida, ela precisava de um espermatozoide. Aquele menino foi o doador. Faz o melhor que você pode. E essa criança vai ser um sinal de muita luz e muita libertação na sua vida. Confie. Dê o seu melhor. Não tem como se degladiar por conta disso. Ok? Dá para brigar na justiça, claro, tem todos os direitos, tudo certo, mas não é papel meu aqui. Papel meu aqui é olhar para a ferida que está ali na alma dessa pessoa. Percebe como a interpretação é diferente. E agora convido você a fazer o mesmo. Primeiro, se você é pai, que você está me assistindo nesse momento, sim, eu faço esse convite para você se olhar, se sentir. Você está sendo pai? Ou em algum aspecto você está sendo um menino ainda, imaturo? E aquele menino imaturo que não consegue ser pai em todos os momentos também é porque ele tem feridas emocionais relacionadas ao seu pai e à sua mãe. É porque ele está lá naquela infância, a criança ferida na infância perdendo força. Então sim, o que você deve fazer para se tornar o pai, para se tornar o homem, para se tornar o próspero, o abundante, que é o que você no fundo quer dar para sua família? O que você precisa fazer? Se curar dessas feridas emocionais internas, dessas crenças limitantes que você carrega em relação ao seu pai e à sua mãe. E aí você vai se tornar o homem liberto e o pai amoroso, abençoado, que você tanto quer ser, mas não consegue. Me fez lembrar aqui agora um cliente que eu atendi tempos atrás e que ele veio justamente com essa fala: Isa, eu te procurei porque eu não quero mais esse padrão para os meus filhos. E eu tô percebendo que aquilo que eu mais odiava no meu pai, que nós vivemos lá em casa na infância, eu me dei conta o quanto eu muitas vezes sou igualzinho para os meus filhos. E é bem isso. Qual é a dinâmica da vida? A dinâmica da vida é aquelas feridas emocionais que eu tenho dentro e que eu preciso cicatrizar. Se eu não olho para elas, se eu não faço nada, se eu não tenho nada de autoconhecimento, de libertação emocional, se eu passo a vida xingando os outros, culpando os outros, dando a responsabilidade para a esposa, para os filhos, para a sociedade, para o governo, para o papa, para o padre, sei lá, dando a culpa para os outros, me fazendo de vítima, a vida me traz mais e mais dessas vivências e dessas experiências para que eu me canse de tudo isso e eu pare e olhe e cure e cicatrize. A vida vai me trazer mais do mesmo até que eu cicatrize. Então sim, foi uma decisão extremamente sábia desse cliente. Chega, eu não quero mais esse padrão. E ele pegou o caminho certo, o caminho da autocura, o caminho da cura emocional, porque é curando aquelas feridas da alma que ele tem em relação ao seu pai e à sua mãe, que ele não vai fazer a mesma coisa com os filhos. Ele vai conseguir quebrar esse padrão limitante de repetição e ele vai conseguir ser tudo aquilo que ele deseja e veio para ser. Então esse mesmo convite eu faço para você. Dá uma olhadinha aí dentro. Que feridas que você tem em relação ao seu pai e à sua mãe? Você tem julgamentos aí dentro de você? Você fica construindo a sua vida, dando culpa, sendo vítima, dando culpa para o pai e para a mãe aquilo que eles deram? Considerando que você está na vida adulta e que agora você pode fazer e acontecer do seu jeito, conforme você acredita que é o melhor, aquilo que eles não fizeram para você, que você acredita que eles deviam ter feito, faça você agora. E na verdade não é isso que acontece. A gente fica reclamando em relação aos nossos pais, mas a gente segue o mesmo padrão e faz a mesma coisa. A gente tá na vida adulta, mas a gente não chegou na adultez de uma relação emocional de uma criança que está ainda ferida ali no meio de feridas emocionais, no meio desse enrosco, desse emaranhado. E pior, a gente não faz absolutamente nada
A gente passa a vida toda trabalhando, comprando tijolos, comprando carro, comprando roupa, indo para restaurante. Não que isso não seja importante, é importante também, mas a gente fica fazendo um montão de coisa e a gente passa a vida sem se dedicar um pouquinho a uma leitura, a um entendimento terapêutico, a uma sessão terapêutica, de repente a um programa de terapia de libertação emocional, que hoje nós temos várias ferramentas aí que podem nos ajudar nesse processo de libertação e cura. A gente não faz movimento nenhum para isso e a gente fica ali empacado no passado com essa força da criatividade estagnada, a vida extremamente estagnada, sem fazer acontecer absolutamente nada, procrastinando, reclamando do pai e da mãe, vivendo a mesma escassez que eles vieram, se não pior, porque a coisa vai piorando e a gente não acaba assumindo a nossa adultez para fazer acontecer a abundância e a prosperidade na nossa vida. Então, sim, a pergunta que você precisa se fazer hoje é essa: que memórias que eu tenho dentro de mim do meu pai? Elas são empoderadoras ou elas são enfraquecedoras? Que crenças que eu tenho dentro de mim? Crenças de um pai que me deu força, eu tomei essa força do pai, eu tomei essa criatividade do pai, eu tomei o que ele me deu de melhor? Ou eu tô lá como meu diálogo interno, julgando e dando pedrada e dizendo que ele não foi bom, que ele deveria ter sido isso, 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 e questionando por que ele fez aquilo, por que ele não me deixou fazer aquele outro, por que ele não me permitiu fazer aquele lá. E assim eu não me dou conta o quanto eu estou perdendo a força para ter a força agora para ir em direção à vida, para ir para frente. Percebe? Quando a gente está questionando o passado, é como se a gente estivesse olhando para trás, sem movimento nenhum, para ir para frente. E o que eu preciso fazer então, Isa, para ter essa força, esse gás, essa criatividade, esse empenho para ir para frente? Cicatrizar aquilo que te chama lá atrás. Cicatrizar aquilo que te toma a força, que te permite estar ali no passado, remoendo, ruminando, desculpe o termo, né? Remoendo essas situações do passado que já passaram, não tenho o que fazer. Então, ok, é fácil dizer perdoe e deixa para trás. Não, não é assim que funciona. A gente precisa de ajuda para essas feridas emocionais serem cicatrizadas e você tomar a força necessária para ir em direção à vida, você tomar a criatividade necessária para ir em direção à vida, você tomar a vontade, o ânimo, o empenho, o gás, a energia que vem do teu pai. A prosperidade, a abundância vem da energia do masculino. Então fica esse convite para você. O melhor presente que você pode dar para os seus pais e para os seus filhos é você cicatrizar suas feridas e você se melhorar. Porque além de você cortar padrões de repetição, você vai estar trazendo prosperidade para você e você vai estar ensinando os seus filhos a serem prósperos, a serem abundantes com a tua força. Então, respira profundamente, vamos para a nossa pequena técnica. Todo final de programa tem uma ferramenta, uma técnica, uma atividade para que você execute essa semana, para que de fato esse programa seja uma jornada de cura na sua vida, na vida das famílias, na vida das pessoas que acessam esse programa. Convido o Alan também, que coloque para nós a sua musiquinha, enfim, para a gente se concentrar um pouquinho mais, né? Isso, e convido você para que respire profundamente. Feche os seus olhos se puder. E imagine o teu pai na tua frente. Não importa se é jovem, se é velho, se é alto, se é baixo, não importa. Não importa o momento da vida. Imagine esse pai maior do que você. Se você se percebe maior do que ele, faça um esforço, dê um comando para a sua mente que esse pai cresça um pouco e que ele se torne maior do que você, que é o que ele é. E você olhando para ele como o maior, porque ele chegou primeiro e a lei da precedência prevalece, você olha para ele e diga para ele tudo que está ali dentro de você e que você ficou remoendo o tempo todo. Diga para ele como que essa criança ferida consegue
falar, abrir a sua boca e colocar para fora tudo que está sentindo. E Ele acolhe. Talvez diferente do que Ele foi na vida, que Ele não te permitia falar. Talvez diferente do que Ele foi na vida, que Ele não te permitia expressar teus sentimentos. Nem isso, Ele pouco olhava para você. Talvez essa memória que você tem dele, Ele pouco olhava para você. Porque a sua expectativa de que Ele olhasse para você era diferente. De repente Ele olhava com o trabalho, Ele olhava com a comida, com a roupa, enfim. Cada um tem o seu jeito de expressar o seu afeto, o seu amor. Mas talvez você estava com outra expectativa. Você queria que Ele jogasse bola com você, você queria que Ele jogasse com você, você queria que Ele fosse passear, que Ele fosse para o campo de futebol, você queria que Ele te pegasse pela mão e Ele não sabia fazer isso. Ele não teve isso. Mas diga tudo isso para Ele. Pai, eu tenho essas memórias dentro de mim. Eu tenho essas memórias feridas dentro de mim. Eu tenho algumas memórias que você me bateu, ou que eu fui tentar dizer e expressar o que eu estava sentindo e você não me permitiu. Você me cortou asperamente. Eu me sentia julgado por você. Eu me sentia condenado por você. Parecia que eu nunca conseguia superar a expectativa, então, de alguma forma, eu desisti, porque nada estava bom. E aí eu perdi a força, eu perdi o ânimo. Mas agora, depois de tudo isso que a Isa falou, eu consigo entender. Você deu o seu afeto para mim, do seu jeito. E eu consegui entender o jeito que você expressou seu afeto. Por isso, nesse momento, eu devolvo a você tudo o que é seu, que não me pertence. O seu jeito de ser, as suas atitudes, a sua fala, aquilo que eu senti, presenciei, ouvi de você, eu devolvo a você. Te pertence. Não é meu destino carregar tudo isso. Você já pode tomar as suas decisões em relação ao seu destino e à sua vida. E eu assumo aquilo que é meu, aquilo que é minha responsabilidade. Eu assumo minha autorresponsabilidade, eu assumo minha adultez. De a partir de agora, tomar a tua força, Pai. Tomar a tua força, tomar a tua energia masculina para fazer acontecer, para prosperar, para ter abundância na minha vida e na vida da minha família, que é o que eu sou merecedor, merecedora. Então eu tomo a tua força e eu escolho chegar na adultez, parar de reclamar, parar de dar culpa para você daquilo que você me deu, daquilo que você não superou, as minhas expectativas, mas você não tinha esse dever. E agora eu assumi em primeira mão as rédeas da minha vida, porque eu estou na vida adulta e eu posso fazer acontecer. Eu posso dar agora para minha criança interior aquilo que ela mais precisa, que é cicatrizar essas feridas, que é a harmonização, o entendimento dessas feridas. E para isso a Isa, terapeuta, também pode me ajudar, ou os anjos de plantão, outros terapeutas que estão aí no planeta com essa missão, para me ajudar a cicatrizar essas feridas que eu tenho dentro da minha alma e a partir de agora fazer diferente. Pai, gratidão pela vida que você me deu. Você me deu todo o necessário. Você me deu tudo o que eu precisava. Você me deu bastante. Gratidão, Pai, por tudo que você me deu. Agora é comigo, porque eu sou adulta e eu assumo as rédeas da minha vida. Agora. Respira profundamente, solta, dê um abraço para o seu pai. Permita que ele te abrace também. Perceba se ele tem algo para te dizer. Escute esse algo. Acolha esse algo e se despeça. Permita que ele vá e leve o que é seu. E você permaneça com o que é teu. E a partir de agora, faça acontecer na tua vida, porque é só você que pode. Um abraço. Feliz Dia dos Pais, se você é pai. Feliz Dia dos Pais para o seu pai. E um abraço de libertação. Até o próximo programa. Viver
e não terá vergonha de ser feliz.